Graça e paz, igreja. Amém? Está preparado com o seu coração? O Senhor te trouxe aqui hoje, hein? Tenho certeza que Ele tem uma grande obra para fazer aqui na sua vida nessa noite. A palavra que o Senhor falou comigo foi tão linda, tão grandiosa, que eu fiquei assim, muito assim. Falei, Senhor, eu preciso mesmo, é essa palavra que o Senhor quer que eu ministre? O Senhor dá confirmações e o Senhor dá. Ele fala, queridos. O Senhor fala para nós a palavra. E eu pedi para o Senhor, então, para Ele confirmar no meu coração, e Ele confirmou. Então, eu creio que Deus tem algo incrível para entregar para nós nessa noite. Amém? Eu peço que a igreja abra a palavra de Deus em Atos capítulo 16 e se coloque de pé, por favor. Nós vamos adorar a Deus, já deixa aberta a palavra. Vamos adorar a Deus. Atos 16, a partir do versículo 16. Amém? Todos abriram? Vamos adorar o Senhor com essa canção. Adore ao Senhor de coração, de alma. Em nome de Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais alto. Milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
o nosso Deus, santo e poderoso. Esse é o nosso Yeshua, Hamashia, o Deus todo-poderoso. Bendito tu és, Jesus, entronizado entre os querubins e os serafins. Vem sobre nós nessa noite, Senhor. Nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, Pai. Eis aqui a tua palavra, Senhor, que está aberta. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo a falar com o teu povo nessa noite. Com a tua igreja, com a tua noiva. Yeshua, seja bem-vindo. Toma o teu lugar de honra aqui, Senhor. Nós te adoramos. E tomamos, Senhor, o lugar de filhos amados. Queremos estar conectados ao teu coração nessa noite. E pedimos que o Senhor nos coloque nesse lugar de filhos e que nós possamos estar alinhados para ouvir a tua voz. Doce Espírito Santo, fala conosco através da tua palavra nessa noite. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, queridos. Glória a Deus. Diz assim, a partir do... Mantenha-se em pé ainda, vamos ler a palavra de Deus. Então, Atos 16, a partir do versículo 16, diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Aleluias. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podem receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia. Repete comigo. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar. Que palavra, queridos. Aqui nesse contexto, eu não sei se todos conhecem esse texto, mas Paulo e Silas estavam ali, indo para o lugar de oração, que eles estavam ministrando naquela cidade, falando da palavra de Deus, falando, anunciando as boas novas da salvação. Como o próprio demônio aqui, que estava usando a vida da menina, disse. E eles ali falando do Senhor para a multidão. E essa moça vinha ao encontro deles falando: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Imagina, você está pregando, né? Imagina eu aqui, estou falando da palavra de Deus e alguém falando: ela é serva do Deus Altíssimo. Com certeza estaria atrapalhando, não estaria? Pois é. Quantas vezes o inimigo, ele usa de estratégia para nos atrapalhar? Nós estamos num propósito. Paulo e Silas estavam ali num propósito, amém?
E eles ali, falando, anunciando, evangelizando a cidade. E de repente, essa mulher começa, ela ficou ali por vários dias falando. Porque aqui fala no versículo 18, isto se repetia por muitos dias. Só que Paulo ali, ele teve o discernimento de entender que quem estava falando através daquela moça não era ela. Era um demônio que estava agindo através dela. Porque ela tinha um espírito de adivinhação, aqui fala no começo. Que uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual ela adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Então, Paulo e Silas ali, Paulo ficou tão indignado com essa mulher, falando, que ele se irritou. E simplesmente virou para o demônio que estava com ela. Ele discerniu que era um demônio. E virou para ele. E falou para ele sair dela. Em nome de Jesus Cristo eu te mando. Retira-te dela. E na mesma hora saiu. A autoridade e o poder, né, de Paulo ali. Para repreender esse demônio. Que no mesmo instante saiu. E ali, eles foram, os senhores dessa moça ficaram irritadíssimos. Irritadíssimos. E o que eles fizeram? Foram lá, reclamar lá com as autoridades. Falando, mas esse homem fica pregando costumes que nós não podemos viver. E falando, até que as autoridades simplesmente mandaram prender eles, bateram neles, rasgaram suas vestes e os prenderam. E aí eu fico pensando, poxa, ele libertou aquela moça, ela foi liberta, ele fez algo bom. Diante de Deus, ele poderia falar, mas Deus, que injustiça. Eu ajudei aquela moça, você preso, apanhei. Todos nós, Paulo e Silas presos, apanharam ali. Foram açoitados, todo machucado. E ainda, eles mandaram levar para o interior, né? O carcereiro ainda levou ele para guardasse com toda a segurança, e ele levou para o interior da prisão e prendeu os pés deles no tronco. Será que eles eram tão perigosos assim? Por ter libertado uma moça de espíritos malignos que atormentavam ela, e ela era usada, os homens aqui, os senhores, que queriam ganhar dinheiro com ela, simplesmente não se preocuparam com ela, se preocuparam com o dinheiro que eles não iam ganhar mais. Né? Mas eles sofreram tanta acusação. Tanta acusação. Você pode ver no versículo 19 ao versículo 23, o tamanho da fúria desses homens que ganhavam dinheiro com ela. Perderam o seu lucro. E isso, a gente vê o agir do inimigo. Quantas vezes nós estamos fazendo algo num propósito, porque todos nós nascemos com propósito, amém? Todos nós temos um propósito. Você não descobriu o seu ainda, corre, ouve a voz de Deus para você descobrir, mas você tem um propósito. Né? Você não nasceu para depois ter um propósito. Não, o Senhor te escolheu antes do ventre da sua mãe. Ele já tinha um propósito para a sua vida. Você tem que caminhar no propósito que Ele tem para você. Então, o inimigo se coloca na frente. Para quê? Para tirar eles do foco, para atrapalhar o projeto, o propósito deles, que o Senhor tinha. O propósito era evangelizar aquela cidade.
Paulo e Silas presos, eles iam fazer o quê? Não parece o fim? Acabou. Vou fazer o que mais? Não tenho mais o que fazer. Estamos presos. Mas a gente pode ver que há poder na adoração. Amém? E eu quero dizer para você nessa noite, há poder na adoração. Diz para o irmão que está do seu lado. Presta atenção, irmão. Há poder na adoração. Quando nós adoramos, o inferno estremece. O inimigo, ele odeia quando nós louvamos ao Senhor, ele não suporta a adoração, queridos. A adoração atrai a presença de Deus. Salmos 22, versículo 3. Abre lá comigo, por favor. Salmos 22. Salmos, capítulo 22. Sumiu meu capítulo 22 de Salmos. Achei. Versículo 3 diz assim: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Ou seja, Deus habita no meio dos louvores. A presença de Deus está no meio da adoração. Quando nós adoramos de coração quebrantado, a adoração, queridos, é uma oração. Você está louvando a Deus, você faz daquele louvor uma oração com o coração quebrantado. E o céu se abre. E o Senhor olha e fala: olha, meu filho está me adorando. Nós atraímos a presença de Deus para nós, quando nós adoramos de todo o nosso coração. Amém? Então nós precisamos entender o poder que há na adoração. Repete comigo. Há poder na adoração. Paulo e Silas aqui, no versículo 25, eles estavam adorando. Voltando lá para Atos 16. O que eles fizeram? Murmuraram? Reclamaram? Questionaram a Deus? Porque eles fizeram uma obra linda, libertar a vida da moça. Mas o que eles escolheram? Adorar ou murmurar? Você pode escolher. Na hora que nós estamos passando numa tribulação difícil, queridos, muitas vezes, se não quase todas, o que a gente faz primeiro? Reclama. Ô Senhor, olha, minhas orações estão em dia. Eu oro toda noite, eu jejuo. O Senhor deixa isso acontecer comigo? Puxa vida! Mas de novo estou passando por essa prova, Senhor. E questiona. Queridos, nós temos que entender. A adoração, ela atrai a presença de Deus. E a murmuração atrai a presença de quem? Com certeza não é de Deus. Porque Satanás, ele anda ao nosso derredor, esperando aquilo que sai da sua boca, da minha boca, para ele usar contra nós. Porque a palavra tem poder. Adoração tem poder. O que você declara tem poder. Então, queridos, na hora que nós estamos enfrentando uma luta difícil, você pode escolher. Você pode adorar a Deus, ou você pode murmurar, questionar, reclamar.
né? Eles adoravam. Adoraram a Deus com o coração apaixonado por Jesus. Apaixonado por Jesus. E é assim que nós temos que adorar. Aprendemos com eles. Aprendemos com eles. Nós podemos adorá-lo de várias formas. Cantando louvores. Podemos adorar servindo ao Senhor. Podemos adorar orando, declarando as promessas de Deus. Está difícil? Vai lá. Pega a palavra. As promessas de Deus. Quais são as promessas que Deus tem para mim? Está acontecendo isso na minha vida? Ah, é? Ah, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e que Ele que Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele tem para a minha vida. Então eu preciso avançar. Eu preciso declarar as promessas de Deus no momento de luta, no momento de tribulação, no momento que está dando tudo errado. Ou até no momento que eles estavam aqui, agindo certo, libertaram a moça, mesmo assim, o inimigo se levantou contra eles. Mas eles escolheram adorar. Nós precisamos aprender com eles. Nós precisamos aprender com eles a não reclamar. Não reclamar. É muito difícil. Muito difícil. Porque na hora que você vê o negócio dando tudo errado, a situação ali, você fala, meu Deus, não tem mais jeito. E agora? E aí você reclama, aí você murmura, aí você reclama, aí você questiona. E aí você está fazendo o quê? O jogo do inimigo. É isso que ele quer. Ele está esperando. Ele anda ao nosso derredor. Mas ao nosso redor andam os anjos. Amém? Esperando a nossa adoração. O inimigo anda ao nosso derredor. Ao redor é os anjos. E ao nosso derredor é ali, ó. Ele está ali, ó. Esperando você abrir a sua boca. Ai, não vai dar certo. É isso que eu queria. Não vai dar mesmo. Ai, não tem mais jeito. É isso mesmo que eu queria. Não vai dar, não vai ter jeito mais. Mas há poder na adoração. Quando nós abrimos a nossa boca para declarar as promessas de Deus e orar e louvar o Senhor e cantar no momento mais difícil, é aí que os milagres se manifestam, o poder de Deus se manifesta. Aleluia. Fala para o seu irmão, há poder na adoração. Não faça o jogo do inimigo, fala para ele. Se Deus permitiu que você está passando por essa prova, é porque Ele tem um propósito. Assim como aqui Ele também tinha um propósito de salvar o carcereiro. É que nós não continuamos lendo, mas aqui, com todo o milagre que aconteceu, quando as cadeias caíram, até o carcereiro se converteu e a família dele foi tudo batizado e se converteu ao Senhor Jesus. Olha que coisa linda! Sabe, queridos, quando nós ficamos internados no hospital com Covid, eu entrei dentro daquela ambulância e eu só ouvia a voz do inimigo. Ele falava assim, você não vai voltar para casa. Nem adianta. Você nunca mais vai ver sua família. Naquele tempo de Covid, de pandemia, uma situação bem complicada. Eu entrei, gente, você não tem noção do que é uma opressão dentro de uma ambulância. Você não sabe se você volta para casa. Você não sabe se você vai sobreviver, porque diante das circunstâncias que nós estávamos vivendo, e eu olhei assim para o teto daquela ambulância, fechei os meus olhos, e eu falei, Senhor,
O Senhor tem o controle da minha vida. Eu só vou embora se o Senhor quiser. O inimigo não tem poder sobre a minha vida. Eu escolhi declarar as palavras de Deus aqui na minha mente, porque a guerra começa aqui, né? Tem um livro da Joyce Meyer que fala Campo de Batalha na Mente. Se você puder, leia, porque ele fala muito. A nossa guerra começa na mente. Na mente. Então eu comecei ali a declarar as promessas de Deus na minha mente. E eu falava baixinho: cala a boca, Satanás, você não tem poder na minha vida. A enfermeira ficava me olhando, eu mal conseguia falar, gente. Mal conseguia falar, eu mal conseguia respirar. Mas eu não rendi ao medo, não me rendi ao medo. Eu não me rendi à voz do inimigo. Eu fui firme. Cheguei lá naquele hospital, falei: Senhor, fala logo qual que é o propósito, porque eu não quero ficar aqui não. Né? Se o Senhor tem propósito em todas as coisas, pelo amor de Deus, não é, bispo? Fala logo aí qual que é o propósito, porque eu não quero ficar aqui não. Gente, que opressão era aquela? Meu Deus, eu fiquei pensando, eu falei: Senhor, eu tenho o Senhor no meu coração. Eu sei quem é meu Pai. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho fé, eu sei que o Senhor vai me tirar dessa. A sua vontade vai ser feita na minha vida. E aqueles, Senhor, aqueles que estavam desesperados lá dentro, sem esperança nenhuma, tomados pelo medo, pelo desespero. Sabe, queridos, é um ambiente muito terrível. Um dia as meninas estavam lá medindo pressão, saturação. Eu só escutei um grito no corredor e começaram a gritar. De repente, essas meninas falaram: peraí, moça, que eu vou ter que ir lá socorrer. Me largaram lá e foram socorrer não sei quem. Não sei se tinha alguém passando mal, se alguém tinha morrido da família, não sei. Mas, gente, eu via o espírito da morte andando por aqueles corredores. Mas eu entrei naquele quarto. Eu falei: os anjos do Senhor estão nessa porta. E o inimigo não vai entrar aqui. 3 dias depois, meu marido ficou com ciúme e foi atrás de mim. Todas enfermeiras, né? Mário, estava com ciúme, né? Ficou com saudade, veio atrás. Ficou lá. Eu e ele internado, e a Graziele assim: ô mãe, você não vai morrer, né? Ô mãe, você e o pai aí, mãe, o que vai ser de mim, do Marinho aqui sem vocês? Ô mãe, meu filha, calma, vai dar tudo certo. Agora é hora de colocar a nossa fé em prática, né? Então, amados, você tem que, nesse momento de dificuldade, de tristeza, de dor, eu não sei qual é a cadeia que você tem vivido, mas é preciso aprender que há poder na adoração, e você tem que lançar, declarar as promessas de Deus, orar, cantar louvores, faz desses louvores a tua oração. É assim que o poder de Deus se manifesta e o milagre acontece. Olha só, o poder da adoração destrói cadeias. Aqui em Atos, do versículo 26, quando diz assim, eles estavam adorando, certo? No versículo 25, eles estavam cantando louvores, oravam e cantavam louvores a Deus. E no versículo 26 diz assim: de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. De todos. Todos os presos que estavam ali, as cadeias se soltaram. Eles estavam ouvindo Paulo e Silas adorar. Paulo e Silas poderiam simplesmente fazer uma oração entre eles dois ali. Estavam ruins, com dor, né? Não vou ficar gritando, cantando aqui não estou bem. Não, eles escolheram adorar, cantar louvores. E o Senhor manifestou o poder dele aqui. A adoração destrói as cadeias. E é assim que nós vencemos o inimigo.
todos os dias é uma batalha. Quando nós acordamos, o inimigo olha para nós e fala: não foi dessa vez, eu vou ter que agir contra ela de novo. Ele não suporta a adoração. Quando você levanta, adorando a Deus, e você ouve uma notícia que é contrária, que não vai dar certo, que não vai conseguir, que não tem mais jeito, e você adora a Deus, o inimigo fica furioso. Ele não resiste à presença de Deus, porque quando nós adoramos, acabamos de ver, nós atraímos a presença de Deus, o Senhor habita no meio dos louvores. Então eu não sei, queridos, qual é a cadeia que vocês estão vivendo hoje. Eu não sei se é a cadeia da depressão, se é a cadeia do problema financeiro, se é a cadeia no casamento. Não sei qual é a cadeia, ou é a cadeia de uma doença, ou é a cadeia de um filho nas drogas. Eu não sei qual é a cadeia da enfermidade, mas o Senhor, Ele é poderoso para quebrar todas as cadeias. Em nome de Jesus, que você entenda isso. Você é livre para viver plenamente todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus no nosso coração e declaramos que o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador, o Espírito Santo habita em nós. E a partir daí, queridos, o inimigo que corra, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor procura os adoradores. Quem são esses adoradores? Quem são? Você é? Você é? Amém. Então, quando você for adorar, você nunca mais adore simplesmente por um adorar. Ou quando você, na sua casa, no seu quarto, no carro, no banheiro, aonde você estiver, adore de todo o teu coração, com coração grato. Está difícil? Louve. Adore. Porque o Senhor, Ele é atraído à presença dEle quando nós adoramos. O céu se abre, o poder de Deus se manifesta, os milagres acontecem, as cadeias caem. É assim que nós temos que viver, como verdadeiros cristãos, adoradores que adoram em espírito e em verdade o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor dos exércitos, que liberta os cativos, que levou sobre si as enfermidades, que cura, que liberta, que transforma. Esse é o nosso Deus. Então, toma posse dessa palavra e quando a dificuldade vier, pensa o que você vai falar. O que você vai adorar? Nós estamos aprendendo com a profeta Graciela, esse mês na aula do profético, do Lecope, ela está falando sobre o poder dos decretos, e a palavra tem poder. Então é isso que nós precisamos fazer, é adorar, é declarar, é louvar o Senhor, porque tem muito poder, há poder na adoração. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero que em nome de Jesus, o Senhor fale muito ao coração de vocês. E que nessa noite você saia daqui com o coração grato, cheio de gratidão e adoração ao Senhor, mesmo que tudo esteja difícil. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero pedir para o Ministério de Louvor subir aqui. Nós vamos cantar mais uma canção. E eu quero que vocês, com todo entendimento, adorem o Senhor de todo o seu coração. Para que o céu se abra, para que você atraia a presença de Deus, para que você olhe para o Senhor e fale, eu quero, Senhor, eu quero viver isso, eu quero viver esses milagres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque
A adoração, ela rompe as cadeias. Ela rompe aquilo que impede você de avançar. Tanto que aqui as cadeias se quebraram e o carcereiro e toda a sua família foi salva. Olha que propósito lindo. Mesmo na cadeia, o Senhor tinha um propósito. Amém? Em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Vamos adorar a Deus. De todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Seu poder abala as trevas, poderoso é, poderoso é Jesus. Céus e terra te adoram, santo é o teu nome, santo é o teu nome, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço bandeiras quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Seu poder abala as trevas, poderoso é. Céus e terra te adoram, santo é o teu nome, santo é o teu nome, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu por nós naquela cruz. Aleluia. Que o Senhor venha, Senhor, com o teu poder agora, quebrando as cadeias da depressão, quebrando as cadeias da enfermidade, do vício financeiro, da pornografia, do adultério. Quebra hoje, Senhor, essas cadeias na vida do teu povo. É porque há poder na adoração. O teu nome é poderoso para quebrar todas as cadeias do inferno. Ao teu nome todo joelho se dobra. O inferno estremece quando ouve o nome poderoso de Jesus. Então nessa noite eu declaro que as cadeias estão quebrando sobre a vida de cada um aqui. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, em nome de Jesus, que as cadeias hoje sejam quebradas através da sua adoração, da sua fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante a sua voz, clame a Ele, louve Há a poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias Aleluia. quebrar. Aleluia. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o rosto dele resplandeça sobre você e que ele te dê a paz. Que o Senhor possa quebrar todas as cadeias na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Há poder na adoração. Creia, declare: o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, que a honra e a glória é para Ele. E é para Ele, aplauda, porque Ele é digno. Aleluia. Toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Bispos, quem poderia vir aqui para encerrar, por favor? Glória a Deus. Recebe essa palavra no teu coração, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Aleluia. Pai, nós queremos nessa noite tomar posse da sua palavra, em nome de Jesus. E se há alguém aqui ainda nessa noite, Senhor, que não entendeu que o Senhor fez, que o Senhor tem poder para quebrar as cadeias que ela está vivendo, nós te pedimos como igreja, e essas mãos unidas, Senhor, possam simbolizar o mover sobrenatural do Senhor nas vidas, em nome de Jesus. E essa pessoa presa, Senhor, talvez esteja nos assistindo agora, Senhor, possa receber dessa libertação que há em Cristo Jesus, que libertou um dia a vida do apóstolo Paulo, e que fez com que ele, em meio àquele momento que estava vivendo, adorasse ao Senhor, Pai. A tua presença faz essas coisas, faz com que o nosso coração se coloque numa posição de adoração, e quebra as cadeias que tentam nos prender, os enganos, as mentiras
Em nome de Jesus, nós liberamos sobre o seu povo, aos que estão assistindo e aos que estão aqui, uma unção de libertação, porque essa foi a tua palavra, que no meio dessa adoração que nós entregamos ao Senhor nessa noite, haja um mover, Senhor Deus, de libertação, de cadeias quebradas e despedaçadas, e sem poder nós anulamos, não há mais poder para te prender de novo, em nome de Jesus. Saia daqui crendo no seu coração que isso está despedaçado. Pisa assim em nome de Jesus. Fala, em nome de Jesus está quebrado, não vai me prender mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos teu povo, porque o Senhor já, Senhor Deus, fez isso por nós, já nos deu um momento de adoração, Senhor Deus, uma palavra abençoada, e nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, e a Ti, Jesus, nessa noite, nós glorificamos. Despede o Teu povo em paz, despede a Tua igreja em paz, vitoriosa, vitoriosa. Irmãos, eu quero dizer a você, mesmo que você esteja passando por essas lutas, você saiba de uma coisa, sai daqui crendo no seu coração, já existe um decreto, e nós às vezes brincamos com isso, mas é uma verdade, a igreja, ela é vitoriosa. Já existe um decreto sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nós somos igreja. E no final de tudo, a igreja vence. Porque o Senhor da igreja é Jesus. E Ele é vencedor. Aleluias, aleluias, aleluias. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, aquele que quebra cadeias, e a comunhão, e toda a graça, toda a unção, todo o mover que o Espírito Santo tem, esteja sobre a sua vida, te leve para a sua casa abençoado, e te dê esses dias que restam dessa semana, dias abençoados, prósperos, vitoriosos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus te abençoe, vá em paz, tome posse dessa palavra, e se você precisa ainda de oração, os pastores, presbíteros estarão aqui orando, o ministério profético também. Não esqueça de fazer a sua inscrição lá no quiosque para participar das conexões o ano que vem, porque Deus tem grandes coisas para nós o ano que vem.